Massacre nos Estados Unidos. 15 pessoas são executadas após um tiroteio dentro de uma escola no Texas. Um jovem de 18 anos disparou os tiros e foi executado pela polícia. Entre as vítimas está uma professora e os demais são estudantes da instituição. O atirador se chama Salvador Ramos e ele já estudou na escola, de acordo com o governador do Texas. Todas as últimas informações deste tiroteio você vai ter nesta edição do Expresso Direto, que vai mostrar também as chuvas no Recife continuam a castigar a cidade e os demais municípios que estão próximos. Hoje o tempo chegou a até fazer sol, mas voltou a cair chuva e a previsão é de mais temporais para esta madrugada e manhã de quarta-feira. Instituições de ensino já cancelaram as aulas de amanhã por conta das chuvas. No Rio de Janeiro, a polícia mata ao menos 22 pessoas em uma invasão à comunidade da Penha. E você vai ver também o procurador-geral Augusto Aras entrou no tapa com um colega na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Boa noite para você. Nesta terça-feira, 24 de maio, nos Estados Unidos, uma tragédia aconteceu, ou melhor, um massacre. Uma escola no estado americano do Texas deixou 15 pessoas mortas. 14 estudantes e uma professora foram executados a tiros após um tiroteio acontecer dentro de uma instituição. É um dos maiores massacres dentro de escolas que os Estados Unidos já presenciou desde 1999. O número de vítimas ainda segue sendo atualizado, principalmente o de feridos. A polícia texana segue no local ali tentando fazer os primeiros trabalhos de perícia. O incidente aconteceu na escola Hobby Elementary, na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio, e o suspeito pelos disparos também foi abatido pela polícia. O nome dele é Santiago Ramos, de 18 anos. Ele seria ex-estudante da instituição e executou ao menos 14 crianças dos segundo, terceiro e quarto ano e uma professora também. As vítimas eram alunos em torno de 5 a 10 anos. O criminoso foi identificado como Salvador Roma, melhor dizendo, não Salvador Ramos, como eu tinha dito. É Salvador Roma, de 18 anos. Até agora, o motivo exato deste ataque não foi confirmado. O presidente americano Joe Biden deverá fazer já nos próximos instantes um pronunciamento sobre este assunto. E o ato aconteceu numa região do Texas onde 80% da população é de maioria latina, já que essa cidade fica próximo da fronteira com o México. Daqui a pouco, ainda nessa edição do Expresso Direto, vamos voltar a trazer novas informações sobre este ataque que aconteceu dentro de uma escola nos Estados Unidos, que aconteceu no meio da tarde, no horário de Brasília. A gente agora vai começar a falar sobre a chuva que cai no Recife e região metropolitana. Desde a última segunda-feira, desde ontem, o temporal vem castigando a cidade e os municípios próximos. A capital pernambucana é uma das cidades que, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, mais registrou precipitações de chuva. Nesta terça-feira, pela manhã, não houve tanta nebulosidade assim no céu e o sol até apareceu. Mas das 2 horas em diante, o tempo fechou de vez. Nesta terça-feira, pela manhã, o céu ficou parcialmente nublado e até o sol apareceu. Começou a chover à tarde, mas as nuvens seguiram carregadas, pontos da região metropolitana. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, divulgou um aviso meteorológico de chuvas fortes para o Recife e região durante a tarde e principalmente à noite. Com isso,
várias instituições de ensino decidiram suspender as aulas presenciais, como a Faculdade Francinete do Recife e a Universidade Católica de Pernambuco. Escolas também optaram por não manterem aulas presenciais nesta terça. O pico da maré alta foi no fim da manhã. O próximo pico está previsto para a madrugada, por volta da 00h20. Júnior de Castro, para o Ponto Direto. E agora à noite, o tempo fechou praticamente em toda a região metropolitana. A chuva está se intensificando a cada instante. Durante a noite, a chuva cai forte no Recife e região. Quem precisa voltar para casa enfrentou engarrafamentos. No Espinheiro, as ruas ficaram travadas. Em Campo Grande, ruas alagadas. Afogados se transformou em um rio. O trânsito também esteve parado no bairro da Várzea. A chuva, que estava moderada durante a tarde, deve se intensificar até a madrugada. Áreas de encostas estão em alertas para risco de deslizamento na capital e cidades vizinhas. Você vai ver agora imagens de agora a pouco, onde estamos gravando o Expresso Direto para vocês. Vocês veem agora a imagem onde o céu está fechado, está totalmente nebuloso o céu, e a chuva não para de cair. Ela está agora neste momento em intensidade moderada e deve ficar ainda mais forte até a madrugada, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Você vai ver agora a declaração de um dos meteorologistas da APAC, o Fabiano Prestrello, onde ele cita a possibilidade de chuvas até esta quarta-feira. Na tarde dessa segunda-feira, a APAC renovou o aviso de chuva forte, agora para a categoria laranja, estado de atenção, devido aos acumulados que tivemos hoje. As cidades onde mais choveu nas últimas 6 horas foi Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes, superando os 50 milímetros. Tivemos também rajadas de vento de 75 km por hora em São Lourenço da Mata, onde foi registrado 29 milímetros de chuva, assim como Camaragibe também 29 milímetros. Para amanhã, a previsão é de que continue chovendo, principalmente no horário da tarde e da noite. Ainda de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o tempo para amanhã deverá ser de chuvas moderadas e ocasionalmente fortes para o Recife e região metropolitana. Nesta terça-feira, a APAC também trouxe o balanço da precipitação de chuvas na região metropolitana do Recife, que aconteceram no dia de ontem, onde o temporal castigou de surpresa a população. De acordo com o balanço da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão é de mais chuva moderada e ocasionalmente forte para a região metropolitana do Recife e zonas da Mata Norte e Sul. O maior registro de precipitação de chuvas nesta segunda foi na cidade do Cabo de Santo Agostinho, com 160 milímetros. Ipojuca registrou 136 milímetros de chuva, seguido do Recife com 86 milímetros acumulados, Jaboatão dos Guararapes com 83 e Paulista com 67 milímetros. A agência Climatempo indica que em todo o mês de maio de 2022 já choveu em Pernambuco 222 milímetros, o equivalente a 70% do que é esperado chover em todo o mês no estado. As chuvas que caem no litoral pernambucano são originadas por um fenômeno comum para a região nesta época do ano, chamados de ondas de leste, que formam nuvens carregadas no oceano a partir de ventos jogados por uma massa de alta pressão atmosférica. Qualquer novidade sobre a chuva no Recife e região metropolitana vamos trazer para vocês ainda nesta edição do Expresso Direto. Uma bebê de 1 mês e 17 dias morreu dentro de uma unidade de pronto atendimento no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, no começo da tarde de hoje. A menina estava internada desde a última quinta-feira, esperando um leito de UTI. Ela estava com bronquite aguda e também seu quadro era de gravidade moderada, segundo a unidade. A Secretaria Estadual de Saúde disse que ela deu entrada na UPA do Curado na quinta, recebendo acompanhamento ventilatório e ambulatorial. Mas a família disse que
desconhece essa afirmação da secretaria. A UPA do Curado disse em nota que Giovana Amélia morreu durante o processo de transferência da unidade para um hospital com leito de UTI. Ontem, um menino de 11 meses também morreu, dessa vez no Hospital Barão de Lucena, na Avenida Caxangá, ali na zona oeste do Recife. Pelo mesmo motivo, falta de leitos de UTI. A Secretaria Estadual de Saúde prometeu ampliar o número de leitos disponíveis em todo o estado. Ainda de acordo com a Secretaria, atualmente em Pernambuco, 88 bebês estão aguardando na fila para conseguirem receber atendimento num leito de UTI. Lamentavelmente, o governador do estado de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, do PSB, não comentou estes assuntos e que mais uma vez mostra a negligência do governo do estado perante a serviços essenciais para a população, dentre eles a saúde. Não é de agora que a saúde pública pernambucana está um caos. Desde o começo do ano estamos mostrando vários casos corriqueiros, seja eles em unidade, em questão de estrutura de unidades como o Hospital da Restauração, seja na questão em si da higienização, ou seja na questão em si do atendimento com a população. A pré-candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Reis, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo e denunciando que políticos estariam usando a máquina pública do Estado para disseminar mentiras contra sua pessoa. Vocês viram a campanha baixa de agressões e difamação que sofri em 2020. Atacaram minha fé, atacaram minha honestidade, atacaram minha imagem enquanto mulher, enquanto mãe de família. Editaram um vídeo para dizer que eu era a favor do aborto, quando na verdade sou contra. Mas o que importa é que eles pensavam que assim estavam me atacando a minha pessoa. E na verdade, quem está pagando a conta de todas essas mentiras que inventaram é o povo do Recife, com essa gestão que tem descuidado da cidade, principalmente das pessoas que mais precisam. E eles agora estão fazendo tudo de novo. Não se deram nem ao trabalho de fazer um vídeo novo. Estão distribuindo os mesmos vídeos com as mesmas histórias de sempre. Mas a gente vai mostrar que agora vai ser diferente. Pernambuco não vai deixar acontecer isso de novo. A gente vai fazer que a verdade vença a mentira, que a esperança vença o medo e que o amor vença o ódio. Pernambuco não vai ficar como tá. Pernambuco vai mudar e a gente vai fazer isso junto. A seguir você vai ver: operação militar mata 22 pessoas no Rio. A maioria seriam suspeitos segundo a polícia carioca. Novas informações sobre as chuvas no Recife e sobre o atentado que aconteceu dentro de uma escola no Texas. 15 pessoas morreram. E mais, as tensões econômicas estão criando tensões internas dentro da política brasileira. Tudo por conta do tombo que a Petrobras sofreu após o Bolsonaro mudar mais uma vez o presidente da estatal. Voltamos já.
Mais uma vez, a população do Rio de Janeiro vivenciou momentos de pânico nas favelas. A polícia invadiu a comunidade da Penha e um banho de sangue foi derramado nas ruas e ladeiras da comunidade. Tiros foram disparados durante a madrugada. Policiais federais, militares e rodoviários federais estavam no complexo de favelas para fazer uma operação de apreensão de drogas. De acordo com a Polícia do Rio, 10 suspeitos e uma moradora da Penha morreram pela manhã. O número chegou a 21 mortos no total até o final da tarde. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Esta é mais uma operação policial invasiva que resulta em mortes nas comunidades cariocas. De acordo com a Corporação da Polícia do Rio de Janeiro, a maioria dos mortos eram traficantes ou pessoas envolvidas ali com o tráfico de drogas. E agora há pouco, o balanço de mortos foi atualizado de 21 para 22. Em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, um prédio em obras desabou. A construção veio abaixo por volta das 5h30 da tarde no horário de Brasília, na hora em que os trabalhadores na construção já estavam fora do local. O corpo de bombeiros foi acionado para tentar ali localizar possíveis vítimas. O porta-voz da Corporação de Bombeiros, Marcos Palombo, disse que ninguém foi encontrado porque o local já estava fechado. Por isso, o incidente não registrou vítimas. As causas do desabamento serão investigadas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, saiu no tapa com um colega durante uma reunião da PGR hoje à tarde em Brasília. Vossa Excelência dos trabalhos. Tá, mas Vossa Excelência também interferiu. Dos trabalhos. Eu estou falando com Vossa Excelência isso. Vossa Excelência, Nicolau, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laeres, porque o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Eu posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. Eu digo de Vossa Excelência que é uma coisa... Vossa Excelência é digno de respeito. Não chegue perto de mim. Não chegue perto de mim. Quem fala que sou eu, a corregedora. Inacreditável. Conselheiro, por favor, no seu lugar. Inacreditável. Presidente, peço a vossa excelência. Volte ao seu lugar. Carioca. Exatamente. Inacreditável mesmo, né? Alguém que é da justiça acabar cometendo ali esse tipo de confusão não é algo tão normal assim de ser visto, não. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou hoje que as ações da Petrobras caíram mais de 3% após o anúncio feito ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro de que vai trocar mais uma vez o presidente da estatal. O presidente da Petrobras atualmente estava há cerca de 60 dias no cargo, há 2 meses no cargo, e foi trocado mais uma vez. Especialistas em política acreditam que Bolsonaro está fazendo essa manobra pela 4ª vez só este ano para tentar frear o aumento do preço dos combustíveis, numa forma de sinalizar para seus apoiadores de que ele está fazendo o possível para tentar diminuir os preços dos combustíveis nos postos, já que é ano eleitoral. O novo presidente da Petrobras está sendo cogitado. Seria um ex-assessor ligado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que criticou o tombo da estatal perante o receio da comunidade do mercado internacional com esta volatilidade que está acontecendo no comando da maior estatal do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a queda, o tombo, foi equivocado por parte dos investidores. Entretanto, a Petrobras segue sem presidente, segue sem um comando definido. E desde então,
o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o atual ministro de Minas e Energia vem ali atuando, vem ali articulando manobras, meios para tentar desestatizar a Petrobras. O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a criticar isso, mas o Palácio do Planalto até agora não se manifestou. A seguir você vê 3 meses de guerra da Ucrânia e a tensão global só aumenta. Novas informações sobre um ataque que aconteceu dentro de uma escola no Texas. 15 pessoas morreram. E as últimas informações das chuvas no Recife e região metropolitana. A gente volta já. Servidores do INSS encerraram nesta terça-feira, depois de 2 meses, a greve dos servidores do INSS. Eles fizeram um acordo e decidiram pôr fim nesta terça à paralisação das atividades. Por isso, a partir desta quarta-feira, as agências do INSS irão voltar gradativamente com suas atividades habituais. Quem precisar desses serviços pode ir já procurar de maneira gradativa, não imediata, as agências do INSS. Vamos agora às notícias internacionais. Na Itália, o vulcão Etna voltou a entrar em erupção. Um dos vulcões mais ativos do planeta e um dos mais altos do mundo, ele se localiza ali na Itália e iluminou os céus dos seus arredores. Um alerta de perigo foi emitido para as regiões próximas para as pessoas evitarem chegar perto da montanha eruptiva. Tedros Adhanom continuará no comando da Organização Mundial da Saúde por mais 5 anos. O diretor-geral da OMS se destacou durante essa pandemia ao fazer alertas sobre o risco pandêmico que o mundo estava tendo por conta do novo coronavírus e agora vem se destacando ao fazer alertas para o planeta sobre a varíola dos macacos. Varíola dos macacos que segue se espalhando pela Europa e já chegou em países latinos. A Argentina tem um caso suspeito, assim como os Estados Unidos.
Somente no Reino Unido já há ao menos 57 casos suspeitos da doença originária da África. É a doença que foi descoberta nos anos 70, tem vacina, mas algumas agências de vacinas estão produzindo novos insumos, novas defesas de anticorpos para as pessoas poderem se vacinar contra a doença, que pode ser transmitida através de gotículas de saliva e também de um ar contaminado com o vírus, com a bactéria da doença, que acaba gerando vários sintomas. Um deles é o principal, que são marcas pelo corpo. Bom, agora a gente vai falar sobre Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin no ramo político. Foi preso, está preso e agora foi condenado mais uma vez. Alexei Navalny é o principal opositor de Vladimir Putin. Ele foi condenado a 9 anos de prisão em regime severo por fraudes e desacato. Este julgamento ocorreu após a condenação em primeira instância e imposição do recurso da defesa. Após ouvir a sentença, ele disse que o julgamento não tem sentido. Navalny foi preso em janeiro de 2021 e vem sendo acusado de desviar verba de um fundo que combate a corrupção na Rússia. Ele foi preso depois de voltar de Berlim após ser envenenado por ordem do governo russo. Após sua prisão, a democracia na Rússia foi severamente reprimida, marcando uma nova posição geopolítica de Putin. A defesa de Navalny diz que vai recorrer desta decisão. A guerra da Ucrânia chega a 3 meses, causando pânico e terror para a comunidade internacional. 3 meses que o mundo assiste à ardência de uma guerra. O primeiro trimestre da guerra da Ucrânia traz um balanço sombrio para o leste europeu. Milhares de mortos ucranianos e russos, crise econômica mundial, preços dos combustíveis e da energia elétrica disparados. O que fazer? O presidente da Ucrânia diz que as próximas semanas serão difíceis. Os ucranianos não permitiram que os russos tomassem Kiev e Kharkiv, as principais cidades da Ucrânia, mas vê a região leste e parte do sul sendo controlada pelas forças de Vladimir Putin. Em Mariupol, especula-se mais de 20 mil pessoas mortas, um massacre ainda maior que o ocorrido em Bucha, próxima à capital ucraniana. Em Luhansk, a batalha segue ininterrupta. A Rússia ataca com força máxima. O governo Putin já é sancionado no mundo todo de diversas formas, mas a Rússia parece não estar sentindo os bloqueios. A Europa teme o pior e já se prepara para organizar sua política de segurança, principalmente após a Suécia e a Finlândia se candidatarem a integrar a OTAN, que é o principal motivo da eclosão da guerra em 24 de fevereiro. A comunidade internacional tenta ao máximo sufocar a economia russa, mas os resultados são mínimos e a Rússia segue a atacar a Ucrânia. No meio dessa guerra geopolítica, estão sendo abatidos civis que só queriam viver em paz. Em Bangladesh, as chuvas estão causando estragos e deixando milhões de pessoas desabrigadas. 4 milhões de pessoas já sofrem com as enchentes em Bangladesh. Estas são as piores enchentes em 20 anos. Os temporais começaram semana passada, transbordando rios e, consequentemente, rompendo barragens. Meteorologistas internacionais classificam que as chuvas de Bangladesh, que também estão afetando o nordeste da Índia, são consequências das mudanças climáticas. E a imprensa britânica divulgou hoje 4 fotos onde Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, aparece curtindo festas durante períodos de lockdowns. Ele já foi multado e a pressão para ele deixar o cargo só faz aumentar. A pressão se intensificou após Boris Johnson ser flagrado em ao menos 4 fotos presente em festas do governo durante os períodos de lockdowns. No Reino Unido, 85 pessoas da alta sociedade já foram multadas por violação das medidas restritivas durante a pandemia, incluindo o primeiro-ministro. Números da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas, segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, o Brasil registrou 228 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com isso, no Brasil tem 665.955 mortes desde o começo da pandemia.
e quase 31 milhões de casos confirmados da doença. 7 estados estão em tendência de alta no número de mortes por Covid. São eles: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 9 estados estão em tendência de estabilidade: Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Acre, Amazonas e Roraima. 10 estados estão em tendência de queda no número de mortes. São eles: Rondônia, Amapá, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A gente vai agora abrir os números da vacinação no Brasil. Ainda de acordo com os dados do Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, que estão sendo liderados pelo portal de notícias G1, o Brasil neste momento tem 178.216.465 pessoas vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 89% da população apta a receber a dose da vacina contra a Covid. E 165.418.841 pessoas receberam a segunda dose, 82,65% da população. Ainda de acordo com o consórcio, quem tomou a terceira dose, também chamada de dose de reforço, foram 90.654.221 pessoas, 56,04% da população apta a se vacinar. Futebol. O Sport perdeu agora há pouco para o CRB pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O time rubro-negro perdeu jogando em casa na Arena de Pernambuco, já que a Ilha do Retiro, por conta das chuvas no Recife, não tem condições de receber a partida. O Leão do Recife está em 3º lugar na tabela, enquanto que o CRB está na 9ª colocação com 10 pontos. O gol do CRB foi de Anselmo Ramos, aos 26 minutos do primeiro tempo. E falando sobre as chuvas no Recife, a gente volta a falar agora sobre o temporal. Temporal este que deve se estender até esta quarta-feira, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Um fenômeno chamado de ondas do leste estão castigando a costa litorânea de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O temporal está provocando chuvas moderadas e fortes, principalmente na região metropolitana do Recife. Na capital pernambucana, o temporal deixou ruas alagadas e alguns bairros chegaram a ficar sem luz. Neste momento, chove de maneira moderada e forte, fica oscilando entre moderado e forte neste exato momento na capital pernambucana. A tendência é de que nesta madrugada a chuva se intensifique e fique ainda mais forte na manhã desta quarta-feira. A previsão também indica que amanhã o temporal fique mais ameno na capital pernambucana. Em compensação, algumas instituições de ensino já cancelaram as aulas de amanhã por conta justamente do temporal, como a Universidade Católica de Pernambuco e a Faculdade Fracinete do Recife, a FAFIRE. E voltamos a falar sobre o massacre que aconteceu dentro de uma escola no estado americano do Texas. Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental deixou ao menos 15 pessoas mortas no estado americano no meio da tarde de hoje, horário de Brasília. O governador do estado, Greg Abbott, deu a informação neste momento. E antes de eu continuar dando as informações, a gente vai ver agora o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que foi feito há pouquíssimos instantes diretamente da Casa Branca em Washington. As imagens são da CNN, com tradução simultânea dos tradutores da CNN Brasil. Uvalde, Texas. An elementary school. Beautiful. Innocent, 2nd, 3rd, 4th graders. And how many scores of little children who witness what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake.
They'll live with it the rest of their lives. There's a lot we don't know yet. There's a lot we do know. The parents who will never see their child again, never have them jump in bed and cuddle with them. Parents will never be the same. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out. Suffocating. And it's never quite the same. It's a feeling shared by the siblings and the grandparents and the family members and the community that's left behind. Scripture says, Jill and I have talked about this in different contexts, in other contexts. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So many crushed spirits. So tonight, I ask the nation to pray for them. Give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? It's been 3,448 days, 10 years since I stood up at a high school in Connecticut, a grade school in Connecticut, where another gunman massacred 26 people, including 20 first graders at Sandy Hook Elementary School. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on, and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just 10 days ago, the grocery store in Buffalo, New York. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. I spent my career as a senator and a vice president working to pass common sense gun laws. We can and won't prevent every tragedy, but we know they work and have positive impact. When we passed the assault weapons ban, mass shootings went down. When the law expired, mass shootings tripled. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? Deer aren't running through the forest with Kevlar vests on, for God's sake. It's just sick. And the gun manufacturers have spent 2 decades aggressively marketing assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Here's what else I know. Most Americans support common sense laws, common sense gun laws. I just got off a trip from Asia, meeting with Asian leaders. And I learned of this while I was on the aircraft. And what struck me on that 17-hour flight, what struck me was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone?
to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies. It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country, it's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. Our prayer tonight is for those parents lying in bed and trying to figure out, will I be able to sleep again? What do I say to my other children? What happens tomorrow? May God bless the loss of innocent life on this sad day. And may the Lord be near the brokenhearted and save those crushed in spirit, because they're going to need a lot of help, a lot of our prayers. God love you. Portanto, você viu aí o pronunciamento do presidente americano Joe Biden, que fala sobre este massacre que aconteceu nessa escola de ensino fundamental no estado americano do Texas, a escola Robb Elementary, na cidade de Uvalde, a 130 quilômetros de San Antonio. O suspeito pelos disparos tem 18 anos e se chama Salvador Roma. Ele foi morto pela polícia. Além das 15 vítimas fatais, incluindo 3 estudantes, o atirador e uma professora da escola, outras 13 pessoas deram entradas em hospitais próximos. O banco de sangue do local da cidade já mobilizou a comunidade para poder fazer doações de sangue aos feridos. Este é um dos maiores massacres que já aconteceram em ambientes escolares e até de universidades já registrados nos Estados Unidos. Desde 1999 que estes casos estão sendo cada vez mais comuns e cada vez mais dramáticos. O motivo da ação desta terça-feira ainda segue desconhecida. O Ponto Direto segue acompanhando todo o desenrolar desta tragédia e volta a qualquer momento com novas informações. A cobertura completa você vai ter na edição de amanhã do Expresso, caso haja alguma novidade. A edição de hoje fica por aqui. Outras informações amanhã aqui no seu Ponto da Notícia. Para você, tentem ter uma boa noite e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.